Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a terra. Sim, através das nossas orações, da nossa adoração, da nossa contribuição com missões, sendo missionários indo pelo mundo. Indo, presentemente, orando ou contribuindo. É isso mesmo. Deus tem usado este ministério, o Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor para ir às nações. E hoje, de uma maneira muito especial, temos aqui conosco o missionário Luiz Oliveira, que se dispôs nas mãos de Deus para ir às nações, para cumprir este chamado, para ser um gideão, para ser um missionário, levando essa mensagem preciosa. E você precisa conhecer estes desafios, os desafios das nações, o desafio e o clamor de milhares de pessoas necessitadas de Cristo, necessitadas de você, da sua oração, da sua contribuição. Então não saia daí, o nosso programa está começando, o programa Os Gideões. Muito bem, nós sabemos que quando fomos salvos, quando o Senhor nos trouxe a vida eterna, Ele nos deu vida em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos dentro de um programa especial de Deus. Nós estamos dentro de um projeto dEle. Não apenas para nos abençoar, não apenas para nós recebermos o que Deus tem para nós, mas para nós sermos instrumentos em suas mãos. Instrumentos para levar esta salvação, para levar esta vida, para levar este amor, para levar esta paz, para levar esta mensagem para o mundo inteiro. Este é o propósito de Deus, este é o seu chamado para nós. E quando nós começamos a orar, começamos a adorar, então o terceiro pilar do Ministério Gideões é missões, ou seja, a pregação sem cessar, com o nosso testemunho, com a nossa oração, mas também indo às nações. E temos a alegria de ter conosco aqui o Luiz, nosso missionário. Luiz, obrigada de você estar aqui. Eu que agradeço, pastora. Muito obrigado por me receber mais uma vez. Fico muito honrado de estar aqui com a senhora. Amém. Essa casa é sua, esse programa e o ministério. Luiz, Deus tem usado você já antes dos Gideões e agora que você é um Gideão, tem levado essa tocha por onde você tem ido, a tocha dos Gideões. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós o que você tem feito ali na África, em Angola, levando a tocha dos Gideões e a tocha dos Gideões Mirins. Eu fico muito feliz de poder ser Gideão. Na verdade, eu até falo isso com os pastores, né? Porque meu ministério mudou muito depois que eu passei a ser um Gideão. Principalmente, eu acredito, pela cobertura espiritual. Sim. Você saber que a gente está aqui agora e tem pessoas orando por nós, isso nos fortalece. No mundo inteiro. No mundo inteiro, 24 horas. É muito lindo. É muito de Deus, sabe, pastora? E eu fico muito feliz por isso. A África nasceu de algo espontâneo, né? Na verdade, eu nunca pensei em ser missionário na África, mas há 8 anos atrás, Deus mostrou, eu já tinha 8 anos de missões, e Deus mostrou que Ele me levaria ao continente africano. Primeiro cheguei em Guiné-Bissau, depois tivemos a oportunidade de cuidar, eu e minha esposa já, cuidamos de um orfanato na África do Sul, na divisa com Botsuana, e agora estamos em Angola há 2 anos, entramos no 3º ano aí de ministério em Angola. E Deus tem feito maravilhas. A gente tem oportunizado a igreja local ferramentas com uma torre 24 horas de oração. Sim. O povo africano é um povo muito amoroso, muito feliz, muito alegre, mas muito comprometido com as orações.
Então, eles têm tido a oportunidade de se organizar em torres de oração para que eles possam orar pela nação, orar pela política da nação, orar pela igreja, orar por missões. E logo, logo, quando a gente imagina sobre missões, os confins da terra, eles agora vão passar a ser igreja local para alcançar outros confins da terra. Verdade. Isso é que é lindo, né? É lindo demais. Nós sabemos que Deus tem os seus propósitos de maneira tão maravilhosa. A oração é essa chave, a oração é esta arma importantíssima. Mas se nós tivermos aqui metralhadoras, fuzis, granadas, tanques, bomba atômica, mas não sabemos o alvo para onde dirigir, vira até perigo. Nós temos de ter o alvo, onde vamos alcançar. Então, as orações, elas precisam ser direcionadas. O Gideão, ele aprende a orar, são 7 alvos, e ele aprende a orar, então, pela igreja como um todo, por unidade, por avivamento. O Gideão aprende a orar trazendo cobertura espiritual para toda a nação, para todos os cristãos em todo o mundo, para todos os Gideões, para todos os intercessores. Ele traz esta cobertura, abençoando o trabalho missionário na evangelização mundial. E ser um Gideão realmente é algo muito especial. Como você disse, né, Luiz? Que a sua vida teve uma mudança depois de ser um Gideão. Uma mudança completa, porque acaba que portas só são abertas com orações. Sim. Então, Sim. A gente percebe isso no ministério hoje em Angola, portas se abrindo de maneira maravilhosa, de maneira milagrosa até. Então, a gente percebe que existe um avanço da igreja local, mesmo às vezes com uma pequena perseguição, mesmo às vezes rodeado de perseguidores da feitiçaria, de outras religiões. A gente percebe que a gente passa pelo vale da sombra da morte, louvando e agradecendo a Deus, porque a gente tem uma cobertura espiritual. Sim. E isso tem facilitado muito o nosso trabalho, porque o Senhor é quem nos dá a vitória naquele local. Amém, amém. Isso é muito importante. E fale um pouquinho para a gente como tem sido aí levar as Torres e os Gideões Mirins. Como foi a sua última viagem a Angola? Nessa última viagem a gente ficou bem feliz, nós ficamos felizes, né, com tudo que aconteceu, porque nós já tínhamos um núcleo de Gideões Mirins com 128 crianças. E aí a gente pôde solidificar, levamos o material, levamos bíblias, levamos todo o equipamento que eles precisavam para continuar o trabalho. Sim. E fortificamos os líderes. E abrimos um novo grupo, plantamos uma nova equipe de Gideões Mirins, mas agora para atender 160 crianças. Que lindo. E é muito lindo poder ver as crianças, né, entrando nesse mundo que elas não conhecem, que é o mundo da oração, o mundo do discipulado, o mundo de servir ao Senhor. Então, o Gideões, ele capacita a criança no mundo da oração. Já desde a infância, ela passa a ter um entendimento sobre orar, sobre ser discípulo, viver por princípios. Então, isso muda uma nação, porque a gente pode ter ali dentro dos Gideões futuros políticos, futuros médicos, futuros policiais que vão impregnar a nação com princípios do reino. É tão importante, os princípios são fundamentais, né, Luiz? E nós vemos também, eu vi no material que você trouxe, algumas entrevistas com conselheiros, e a gente vê como que tantos jovens, tanto uma nação tão sofrida, não é verdade, Luiz? O que significa para Angola receber um ministério como esse, receber uma visita do Brasil, esse carinho, o que significa para Angola isto? Olha, pastora, na cultura Umbundo, eles acreditam que quando você recebe uma visita, você foi lembrado por Deus. Isso já é marcante. Só de receber uma visita, eles acreditam que você foi lembrado. Quem não recebe visita não foi lembrado por Deus. Então, automaticamente, quando a gente chega para visitar, é um carimbo da resposta da oração da igreja local. Nós somos visitados. Então, Deus nos enviou alguém. Um outro ponto importante desse processo é que o Gideões Mirins, ele é uma ferramenta humanitária.
Além de ser essa ferramenta que discipula, essa ferramenta, esse ministério que traz o amor, solidifica as igrejas, a parte infantil, juvenil da igreja, ele também é humanitário. Ele ensina a criança a servir hospitais, orfanatos, asilos, comunidades carentes, limpeza local do ambiente, higiene, disciplina, respeito aos mais velhos. E é lindo demais. Realmente pode mudar completamente o contexto, transformar uma comunidade, não é, Luiz? Transformar uma comunidade no íntimo dela, né? No interior dela, que é o mais importante, porque isso faz um acúmulo para as próximas gerações. Um outro, a senhora falou aí também sobre os conselheiros, né? Sim. A gente fez esse documentário e uma coisa me chamou a atenção. Como Deus, ele se importa, né? Conosco, com Angola, com os... curiosamente, na hora que eu estava gravando esse documentário, eu encontrei uma irmã, que ela é a nossa irmã responsável dos Gideões Mirins, e ela fala, nossa irmã Linda Quintec, e ela falava sobre a vida dela, porque ela escapou da guerra. Ela escapou da guerra quando era jovem e ela teve que andar 575 quilômetros. E só ela sobreviveu. Todas as outras pessoas que estavam fugindo com ela morreram. E aí, anos mais tarde, 20 anos mais tarde, Deus coloca ela no papel de liderança para cuidar dessas crianças, para cuidar dessa comunidade. E hoje ela é nossa líder de Gideões ali naquele local. E me chamou muita atenção, porque Deus falava comigo no meu coração: eu sei o futuro, eu sei onde vou colocar vocês, assim como eu coloquei a irmã Linda, eu guardei ela para que ela executasse esse serviço. Isso me emocionou muito, eu chorei com o Senhor e eu fico feliz de poder participar disso, porque esse trabalho não é feito por mim, é feito por um grupo de pessoas. Tanto o Ministério Gideões como o Ministério Semeia África, ele é composto de vários irmãos, várias irmãs, líderes que dão as suas vidas, dão o seu tempo, o seu dinheiro para que o reino avance. Então, eu sou apenas um representante de algo que está acontecendo. Aleluia. E Deus é lindo e eu agradeço a Deus poder participar disso, pastora. Amém, amém. Eu sei que você está com vontade de ver um pouquinho deste trabalho, um pouquinho do que foi esta viagem. E estas viagens de curto prazo, elas deixam sementes eternas, elas deixam sementes que vão frutificar a 100 por 1. Nós sabemos que 100 por 1 é muita coisa. Um grãozinho dando 100, uma conselheira de Gideões Mirins dando centenas e milhares de frutos. Vamos ver então como foi esta viagem do missionário Luiz Oliveira em Angola. Assista comigo esta matéria, esse documentário que ele preparou desta viagem. Vamos lá. Angola é um país da costa ocidental africana. Eles foram uma das colônias portuguesas na África e, com isso, também falam português. Essa familiaridade com o idioma facilita o trabalho de missionários brasileiros no país. Chamo a te pedir nesta oração. O povo angolano tem sofrido com diversos problemas e o projeto Semeia África, junto ao Ministério Gideões, vem tentando mudar essa situação. Entenda agora um pouco sobre essa realidade. Infelizmente, a nossa situação aqui em Angola é muito difícil porque a maioria das crianças vivem com um lar desestruturado. Há crianças que são abandonadas pelos pais, há crianças que sofrem abusos sexuais, há crianças que até os próprios pais também violam essas crianças. Há criança que não estuda porque vive na rua, há muita criança que não tem uma educação, não recebe amor. A criança angolana tem sido uma criança sofredora, tem sido uma criança batalhadora, tem sido uma criança abandonada. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero
os presentes. Eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu quero compartilhar com vocês uma visão, né, uma ideia, um sonho que foi dado por Deus há 2 anos atrás, quando ainda estávamos no Brasil. Meu nome é Luiz, eu sou pastor e estou em missões aqui em Angola, na África. Há 2 anos atrás, sentimos de Deus de vir para esse país e Deus colocou no nosso coração de trabalhar através de 3 pilares: educação, agricultura familiar e desenvolvimento comunitário através de empreendedorismo social. Atualmente, estamos construindo a nossa primeira escola, que é essa aqui, a Escola Semeáfrica. E essa visão foi dada por Deus para que a gente pudesse levar Jesus, para que a gente pudesse distribuir um pouco do que a gente tem, né? Do amor de Deus, através da educação. Então nós viemos aqui para Angola, depois conhecemos a Ganda, e aqui Deus colocou esse sonho em prática. Começamos a construir uma escola que vai abrigar 630 crianças, 315 pela manhã, 315 à tarde e 315 jovens e adultos à noite. No total, serão 945 pessoas atendidas por essa escola. A gente aceitou o desafio de construir essa escola aqui, porque uma escola que atendia a comunidade era feita de adobe, de barro, e caíram 2 salas. 40% das crianças já estavam fora do sistema escolar e essas crianças que não tinham mais salas para estudar também passaram a não fazer parte do sistema escolar. Você pode fazer parte disso. Vem com a gente fazer missões, vem com a gente levar o reino de Deus através da educação para esse povo. Vem com a gente semear África, convictos, amigos, igrejas, pessoas que podem fazer parte desse trabalho. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí desta viagem, você pôde ver um pouquinho e quem sabe seu coração se enterneceu, seu coração ardeu de desejo também de fazer missões. Saiba que estamos abertos para receber você. Luiz precisa de jovens, de homens para ajudá-lo ali na construção da escola, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Precisamos de moças, de jovens, precisamos para ir a Angola, para ir a outras nações da África, para servir ao Senhor. Então, nós temos o nosso curso de missões transculturais agora em julho, para preparar você para ir também. Ô Luiz, nós falamos um pouquinho dos Gideões Mirins, um pouquinho das torres de oração. Agora, ao projeto, Deus te deu o projeto da Semeáfrica. Como é que surgiu esse projeto e qual que é a proposta e o que vocês têm feito? Amém. Junto com os Gideões. Junto com os Gideões. Eu fico feliz de poder contribuir para os sonhos de Deus, que Ele tem sonhos maiores que os nossos. O Semeáfrica surgiu de uma reflexão onde a população que seria alcançada pelo Evangelho não sabia ler. Então a gente pensou um pouco, porque se a gente depende de alguém para chegar até Deus, tem algo que a gente vai sempre depender de uma pessoa, e se essa pessoa morrer? Se essa pessoa for embora? Então a gente pensou que o Evangelho, ele é pessoal. É uma descoberta muitas vezes no quarto, no momento devocional, na leitura bíblica diária. Então a pessoa ela tem um contato direto com Deus através da palavra de Deus. O Semeáfrica surge onde a educação não vai. Então a gente, para alcançar aquelas pessoas, a gente precisa alfabetizá-las para que elas leiam a palavra de Deus. Sim. E tenham experiências pessoais com Deus. Então, a gente hoje está construindo a nossa primeira escola lá na Ganda.
Já temos 4 salas de aula. Atualmente atuamos em concordância, em parceria com o governo local. E temos 280 crianças já. E até o final do ano, aprontando todas as salas, toda a estrutura, vamos atender 630 crianças, 315 jovens e adultos. Será uma escola Gideã para 945 pessoas. Aleluia. Então é uma maneira de levar a palavra de Deus, mas educar através de princípios, educar para ler a Bíblia, educar para ser um representante, um embaixador de Cristo onde eles estiverem. Isso. Esse é o objetivo. E é muito importante, Luiz, nós vemos que, por exemplo, aprendeu a ler tudo bem, mas tem tanta coisa boa e tem tanta coisa que não é tão boa. E é muito importante que a igreja entre aqui, como o Luiz está mostrando, entre para trazer o caminho, trazer os princípios e também abrir este leque para o crescimento, para o desenvolvimento. Nós sabemos, por exemplo, que o segredo da Europa e dos países de primeiro mundo foi exatamente os princípios judaico-cristãos, os princípios bíblicos da palavra de Deus, do homem trabalhar, cuidar bem da família. E então ele cresce, desenvolve e com ele a nação. Então é muito importante isso que está sendo feito ali em Angola, trazendo a escola. E além da escola, o que mais que vocês têm orientado, Luiz? A gente também tem plantado igrejas. Já tínhamos uma igreja plantada, uma igreja local da Ebanga. Era uma igreja que congregava algumas mulheres debaixo de uma árvore. E na época de chuva elas não podiam congregar porque não tinha como... Onde refugiar. Onde se refugiar. Então, a igreja brasileira, através de suas ofertas, enviou a solução, enviou a bênção. A gente construiu uma igreja simples, mas hoje essa igreja conta com mais de 70 membros. Oh, que lindo. Inclusive, tem até algo especial que eu já compartilhei, né, com o ministério. Essa igreja tinha um soba, que ele na verdade, é uma autoridade local que faz com que os julgamentos daquela comunidade passem por ele. Ele é tipo um prefeito, um juiz, alguém que decide naquela comunidade. E ele é também considerado o juiz dos feiticeiros, porque as comunidades têm muito essa questão de feitiçaria. Então, um feiticeiro, se ele combinou algo com aquela pessoa e não realizou aquilo que ele combinou, quem julga isso é o soba. Ele é considerado o feiticeiro dos feiticeiros. E ele foi para a inauguração dessa igreja em dezembro de 2017. E na inauguração dessa igreja, nós pregamos sobre o Natal, sobre a vinda de Jesus à Terra, sobre o amor de Cristo. E meses depois, a gente está realizando o trabalho diariamente naquela comunidade, o soba aparece lá na igreja mais uma vez. E eu perguntei a um cooperador, hoje tem alguma solenidade, tem alguma coisa que a gente precisa de uma autoridade? Aí ele falou, não, ele não está aqui como autoridade, pastor Luiz. O soba converteu. Ele agora é nosso irmão, e ele tem vindo, já entregou as feitiçarias, nós queimamos, e agora ele tem vindo à igreja. Que lindo. Então, assim, é algo fabuloso. Deus tem feito milagres naquele local. Sim. Essa foi a nossa primeira igreja. Depois nós plantamos agora, tivemos a oportunidade de plantar a Lagoinha Alto Acongo, Olha só. que também é o representante dos Gideões Mirins ali naquela região. Então, eles desenvolveram um trabalho e não tinha cobertura espiritual. E eu nunca forcei, né? Vocês têm que ser da igreja que eu sou. Nunca. Sempre deixei que a coisa acontecesse de maneira espontânea. E fui cuidando deles, amando, pastoreando, guiando. Chegou ao ponto deles se reunirem e falar... nós queremos ser Lagoinha, nós queremos ser o que o Senhor é. Olha então só. foi muito lindo essa expressão da parte deles. Então plantamos ali a Lagoinha, Alto Acongo, e também agora nós estamos, já iniciamos, em julho agora vamos para a nossa próxima viagem, onde vamos plantar a Lagoinha Mundaiovambo. É uma lagoinha totalmente tribal, são 2 povos, os Mucuíces e os Mucuando.
E lá a gente vai ter a oportunidade de desenvolver o evangelho em povos não alcançados. Que lindo, que lindo. Fala um pouquinho para a gente sobre essas duas etnias aí, Mucuíces e Mucuambo. Eles, na verdade, são dois irmãos. E eles moravam embaixo mesmo da montanha, só que eles foram seguir um elefante. Eles queriam comer, né? Estavam com fome, seguiram esse elefante até o alto da montanha. Para a senhora ter uma ideia, pastora, para subir 8 a 12 horas de subida. Uau! Muito tempo subindo essa montanha. Eu tive que subir em 6 horas e meia, porque eu era o único estrangeiro a subir junto com os nativos. Os nativos são rápidos. Bem mais rápidos, então eu tive que acompanhar para não virar lanche de leão. Então eu acompanhei eles, foi um tempo bem especial. E eles, chegando lá, perceberam que a montanha, o alto dessa montanha, era plana. Tinha água potável abundante e era um lugar bonito. Então eles desceram, pegaram suas famílias e subiram para ali plantar as tribos. Então ali começou os mucuandos e os mucuíces. Eles são pastores de gado, então eles têm um processo onde eles são semi-nômades, né? Só que na montanha tem sempre verde, tem sempre... Então eles pararam tanto de caminhar, essa é a grande verdade. Se estabeleceram ali. Pela riqueza da região. Exatamente. Natural. Eles encontraram um local que supre as necessidades do gado de maneira mais constante durante todo o ano. E lá eles têm várias crenças, né? E uma das crenças é que o Deus do céu um dia enviaria alguém para falar sobre o caráter dele. Olha que coisa linda. Uma cultura esperando a palavra de Deus. Uma cultura esperando o toque do Espírito Santo. E como você conheceu esse pessoal, essa montanha? Como foi isso? Nessas minhas andanças, né, eu tenho um amigo que também é pastor, eu tenho acompanhado ele, e ele tem me acompanhado em Angola, chamado Agostinho Amavoco. E ele desenvolve esse trabalho já há alguns anos. Ele é um pastor local e, através dele, nós vamos caminhando e conhecendo esses povos. E a gente pergunta, onde tem povos precisando do Evangelho? Ele fala, ele conhece a região, né? Tem tal povo, tem tal lugar. E aí eu me sinto desafiado a ir com ele plantar as igrejas. Então, às vezes, a gente vai em lugares difíceis, de difícil acesso, mas a gente vai sabendo o que a gente está fazendo. A gente está querendo levar o Evangelho a esses povos, levar o Evangelho aonde ainda não chegou. Isso. E aos desafios. Ai, que coisa tão linda a gente poder ser usado pelo Senhor para levar essa esperança. Podemos ver aqui na fala do Luiz como que essas pessoas, como esse povo tribal, essas tribos, estavam aguardando a visita de alguém, a chegada de alguém que lhes mostrasse a respeito de Deus. E como é maravilhoso a gente poder ser usado pelo Senhor. Como é maravilhoso poder ver plantar uma igreja, começar uma obra e podermos participar. E você pode estar participando disso, orando, jejuando, adorando o Senhor, sendo um crente fiel e contribuindo. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, mas antes vamos adorar um pouquinho ao Senhor. Com tudo que nós ouvimos, nós queremos levar o nosso coração a esse Deus maravilhoso e ter este momento precioso de gratidão e de adoração. Então, Patrícia, é com você. Ao piano, vamos adorar a Deus. Vamos lá.
Muito bem, nós podemos adorar ao Senhor. A gente pode adorar ao Senhor de tantas formas. Aplaudindo com nossas mãos, levantando as nossas mãos, prostrados, cantando, dançando, tocando instrumentos. E se tem um povo que gosta de adorar, que manifesta adoração, é o africano, não é verdade, Luiz? Verdade, pastora. Eles adoram com tudo que eles têm, né? Sim. Com a voz, com o corpo. O corpo é demais. Eles As crianças dançam de verdade mesmo. Sim. Eles não é uma dança coreografada, é uma expressão do que ele está sentindo. Isso é muito lindo. Seja na alegria, seja em todo tempo, eles estão adorando, dançando, estão sempre manifestando o seu amor pelo Senhor. Isso é muito lindo, né? E uma coisa que nos chama a atenção, que emociona muito os irmãos que vão nessas viagens para poder ter essa experiência de servir o Senhor ali, é que muitas vezes, como é que a gente faz? Antes do culto, a gente cria equipes para que a gente envie na casa dos irmãos, para orar pela vida dos irmãos, abençoar a casa deles, ungí-los. Então, eles têm essa experiência na casa do irmão. E quando eles chegam na casa desse irmão, eles veem que não tem nada. Verdade. E quando eles olham aquele irmão no culto, dançando e louvando ao Senhor, eles fazem uma ligação. Como que aquele homem, como que aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa não tinha nada, está tão alegre assim? Isso confronta muito as pessoas que vão nos visitar, que vão servir ao Senhor nessas viagens, por causa dessa alegria, mesmo nos momentos difíceis. E mesmo não tendo nada, não é? Nós vemos aí quantas vezes que as pessoas estão correndo atrás de tanta coisa, já querem mais e mais e mais, mas Deus tem algo muito especial. Quando nós fazemos uma viagem missionária, não voltamos os mesmos, né? Principalmente em África. É verdade. Luiz, mas nós estamos já no finalzinho do nosso programa. Eu queria que nesse fechamento do programa você trouxesse uma palavra para os pastores que estão nos assistindo, para os jovens, esse chamado missionário para o nosso curso de missões transculturais, que você trouxesse uma palavra para as mulheres, para o que podemos fazer pelas nações, principalmente agora que estamos tão envolvidos com Angola. O que você traria para os pastores e os irmãos que estão nos assistindo? Olha, eu gostaria de contar uma experiência especial, principalmente das pessoas que vão servir o Senhor no campo missionário. A gente, uma vez, recebemos uma equipe de médicos, enfermeiros, e na hora de atender, fizemos uma fila onde eles ficaram sentados, né? Não em cadeiras, mas em troncos de árvores. E essa fila eu fui distribuindo senhas. E chegou na senha de um rapaz e ele falando assim, não, eu quero ser atendido, eu quero ser atendido. E eu falei assim, não, mas o senhor tem que esperar a senha. Ele, não quero ser atendido pelo médico, eu quero que vocês orem por mim, eu quero entender o que está acontecendo comigo. E nós perguntamos, né, sobre o que ele tinha passado. Eu estou muitas noites sem dormir e o diabo tem aparecido para mim, o diabo não deixa eu dormir. E a gente tentou entender esse senhor. E aí ele contou para a gente que tinha sobrevivido à guerra através da feitiçaria. Ele acreditava que a vida dele tinha sido poupada pela feitiçaria e o combinado que ele tinha feito com o diabo. Então, nesse processo, nós começamos a ensiná-lo que quem é o dono da vida é Deus, que o diabo tinha enganado ele, mas não foi só isso. Fizemos uma equipe de voluntários brasileiros para ir na casa dele. E chegando lá, ele começou a falar, olha, aqui tem um feitiço enterrado. Desenterraram o feitiço. Aqui tem um feitiço na minha cama, debaixo da minha cama. Tiraram o feitiço e foram catando aqueles feitiços dentro da casa. Levaram para queimar, para que aquele homem pudesse ser liberto, para que aquele homem pudesse ser salvo. E a palavra de Deus foi pregada e aqueles brasileiros, aqueles missionários voluntários tiveram uma experiência única. A minha palavra para você é, você quer ter uma experiência única? Você quer servir ao Senhor a tempo e fora de tempo? Você quer se entregar à palavra de Deus a ponto de dar sua vida por isso? Então,
Sirva no campo missionário, seja com os Gideões 24 horas, visitando as nações, seja lá em Angola com os Gideões e o Semeia África. Sirva ao Senhor com alegria, seja perto da sua comunidade, seja ao redor da sua casa, seja na sua faculdade, no seu trabalho. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Fale de Jesus, fale do amor dele. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de homens e mulheres corajosos para que a palavra do reino de Deus seja pregada. Essa é a minha palavra para você nessa tarde. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Dá vontade da gente conversar mais e mais. Mas queremos deixar com você aí a oportunidade de você poder contribuir com essa missão. Com o Semeia África, que está ali construindo, junto com os Gideões, estamos juntos nessa tarefa, construindo a escola, construindo igrejas. Então, aí está para você, anote a conta. Você pode falar, ô Luiz? A conta do Semeia África. A conta do Semeia África, pode acompanhar a gente pelas redes sociais. O Facebook é Semeia África, lá a página do Face. A gente tem um site, www.semeafrica.com.br. A gente tem o Instagram, Semeia África Oficial, e a gente também tem o nosso WhatsApp, que é 31 98919 7539. Então, entrando em contato com a gente para contribuir, para ir viajar, fazer esse trabalho missionário e para estar também colaborando com o projeto através de orações. Amém, amém. Então está aí para você esta oportunidade. E não se esqueça, seja um Gideão e se tem um chamado missionário, vem fazer o curso de Missões Transculturais. Deus te abençoe ricamente. Obrigada, Luiz. Deus te abençoe muito, muito. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá!